para mais uma live. Nosso tema hoje vem sendo bullying, né? Vamos estar com a querida Bia Barros, terapeuta, pedagoga, né? Falando um pouquinho sobre esse tema. Vamos aguardar um pouquinho aqui o pessoal entrar para que a gente continue o nosso bate-papo. Vou pedir a Bia para me mandar novamente o convite, né? Nos deem um feedback se vocês nos ouvem bem, se vocês nos veem direitinho. Vamos lá. Aguardando um pouquinho a nossa convidada. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Tá havendo alguma instabilidade com a internet da Bia, pelo que eu estou entendendo. Vocês me ouvem? Vocês me veem? Vocês podem me dar esse feedback, gente? Só para eu saber se é a internet dela ou a minha. Pessoal que está aí, sejam muito bem-vindos. Manu, vocês me ouvem? Me ouve, me vê. Eu não vejo a Bia. Não vejo a Bia, tá só a tela carregando para mim. Eu vou remover então, Bia, e você retorna. Gente, ao vivo é assim mesmo. O meu está travando um pouco. Para mim aqui tá tudo normal. Pode ser alguma instabilidade da internet. Mas eu já tô clamando, né? Chamando os meus intercessores aqui. Muito bom, obrigada pela dica. Obrigada pela dica. Eu vou adotar, pode ter certeza. Vamos lá, Bia Barros. Tudo é válido, nós estamos abertos, né? Abertos a dicas, abertos a... Glória a Deus. Pelo outro Instagram não estava conseguindo. Mas glória a Deus, te vejo, te ouço, né? Então, glória a Deus. Era para ser por isso. Amém. Agora deixa eu avisar o pessoal que eu tô pelo meu Instagram. Pois é. E vamos nessa. Enquanto ela tá avisando, né? Aí o pessoal dela, né? A audiência dela. Gente, ela é uma bênção. Ela talvez nem saiba, mas participou de muitos processos na minha vida, né? Ao longo da minha caminhada. E é alguém que eu confio, né? E vejo Deus na vida dela e uma ótima profissional também. Para mim, continua travando a imagem da Bia. Para vocês, tá normal? Tá, para mim tá normal. Ah, tá, é porque você tá me enviando. Tá certinho. Isso. Gente, primeiramente, Bia, então, seja bem-vinda novamente, né? Estou muito feliz, muito honrada com a sua presença aqui, né? Você talvez não saiba, como eu estava falando aqui, mas participou de muitos processos na minha vida que nem imagina, né? E que é assim que Deus faz, né? Ele nos leva a lugares que a gente nem imagina, né? É verdade. E você, né, faz parte da minha trajetória aí no início. Eu sempre começo aqui, né, com uma citação. E hoje eu queria citar uma frase que eu li que fala assim: ensinar os nossos filhos a respeitar a diferença é construir uma sociedade mais segura para todos nós. Boa. E falando sobre respeitar as diferenças, eu lembro de Romanos 12, do 4 ao 8, que fala que
que nós somos membros uns dos outros, né? Que nos ensina que as nossas diferenças, elas nos completam, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de lidar com a diferença, com a maneira que o outro pensa, com a maneira que o outro fala, que ele se expressa, que ele conduz a vida, né? Quando, na verdade, nós nos completamos, né? E eu acho que, para falar de Bia Barros, ninguém melhor do que Bia Barros, né? Então, eu queria deixar um espaço aqui para que você se apresentasse para esse pessoal, né? Que está entrando aí, que vai entrar posteriormente, que vai assistir depois. Quem é a Bia Barros? Para mim, travou um pouquinho novamente, gente. Gente, vamos esperar a Bia entrar novamente. Está tendo alguma instabilidade com a internet. E ao vivo é assim mesmo, né? Mas eu tenho certeza que a gente hoje vai compartilhar muitas coisas boas. Travou a imagem da Bia. Vocês conseguem ainda me ver e me ouvir? Só me deem esse feedback para eu saber. Porque para mim aqui tá aparecendo tudo normalmente. Estão me vendo e me ouvindo. Então, provavelmente é a internet da Bia mesmo. Vamos aguardar ela entrar novamente. Às vezes pode ser a posição também, que ela se encontra lá, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos seguindo. Eu já mandei aqui novamente o convite para ela. Estou aguardando ela entrar novamente. Né? Enquanto isso, vamos seguindo aqui, né? Quero que você convide, né, o pessoal aí da sua lista. Bia, eu já enviei novamente o convite para você. Deixa eu enviar de novo para ficar tudo certo. Certo. Já foi enviado o novo convite. E vamos seguir, gente. Vamos interceder para essa live sair com excelência. Aí eu tava falando sozinha aqui. Isso, a internet é assim. Glória, glória. Mas geralmente quando tem essas lutas assim no início é porque a live vai ser tremenda. Amém. Vai ser tremenda. Mas aí nós estávamos, né, no momento de você se apresentar, dizer para esse pessoal lindo que já está aí com a gente, quem é a Bia. Tanto a Bia, mulher, mãe, esposa, profissional, pode ficar à vontade para se apresentar. Então, eu sou Bia Barros, né? Na verdade, eu sou Ana Beatriz, né? Meu nome é Ana Beatriz e sofri muito bullying por causa desse nome, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso de forma muito rápida, mas o nome dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. E os meus irmãos, eles se chamam, a mais velha é Raquel e o mais novo é Samuel. Porque papai e mamãe, eles tinham um projeto de ter naquele momento 2 filhos e uma menina e um menino, eles escolheram 2 nomes, né? Sim. E daí o segundo bebê não foi um menino, foi uma menina. Meu Deus. E na hora de ter o nome da neném, eu fui chamada de a neném porque não tinha nome, né? Já tinha a Raquel e, consequentemente, estava esperando Samuel. Sim. E aí, papai, entendendo, né, que eu venho de família cristã, meu pai pastor, tal, papai pega e fala assim, antes do Samuel, vem a Ana, né? Que é a mãe do Samuel, do profeta Samuel. Aí a mamãe não queria muito Ana, queria Beatriz, eles brigaram lá entre eles, e a minha avó entrou no meio e falou, vamos resolver o problema, vai ser Ana Beatriz.
Pronto. E daí resolveu e nasceu o meu nome. E mais um pouco à frente, mamãe engravidou de novo. E graças a Deus veio o meu irmão lindo, Samuel. Nasceu o tão sonhado Samuel. Tão sonhado Samuel. Eu digo que eu sofri bullying com o meu nome porque diziam que eu era adotada. Porque meu nome não combinava com o nome dos meus irmãos. E de fato não combina, né? Raquel, Samuel e no meio Ana Beatriz. Mas a gente conseguiu ressignificar isso em Cristo e com muita terapia e com muito acolhimento também da minha família. E uma frase que meu irmão falou aqueceu o meu coração, né? Eu me sentia muito rejeitada por inúmeras coisas, inclusive por conta do meu nome. E meu irmão falou assim: mas você é diferente mesmo. E ser diferente é que faz você tão especial. E ele falou assim comigo: você é o recheio do nosso biscoito, você é o recheio do nosso bolo, você é o nosso equilíbrio, né? Quando a gente tende para um lado, tende do outro, você tá ali como pilar. E eu comecei a me ver nesse lugar, né? Então, eu sou muito feliz com o meu nome. Eu trabalhei esse nome Bia Barros de forma comercial, né? Por conta de tantas e tantas atividades. E também para ficar mais fácil para os meus pequenininhos, tia Bia, ficaria mais fácil para eles. Mas ser Ana Beatriz hoje é muito legal. Então, eu sou Bia Barros. Nesse momento, atuo como terapeuta comportamental, sou pedagoga, com experiência atuando em sala de aula e também em coordenação pedagógica há uns 12, 13 anos de coordenação pedagógica. Venho caminhando também com algumas lideranças, né, na igreja em que eu tenho estado, na comunidade cristã que eu tenho caminhado, e tenho visto e ouvido muita coisa, aprendido, lendo muita coisa e também vivi muita coisa. Tudo que eu falo, tudo que eu costumo pregar, ensinar, trocar em consultório, passa por esse viés, pelo que eu estudei, pelo que Jesus faz e pelo que eu vivi. Coisa linda. Ou seja, estamos diante de alguém que tem autoridade para falar, né, daquilo que está falando. Então vamos nos atentar, gente, ao que a gente vai ouvir aqui hoje. E falar sobre bullying é falar sobre o quê? Falar sobre bullying é falar de uma palavra em inglês, né, de origem inglesa, que tem um simbolismo muito clássico. Ela é exatamente o que o comportamento nos mostra. Se a gente for olhar direitinho, Marcela, mas o que significa bullying? A palavra bullying, vamos começar por ela, né? Por que a gente codifica dessa forma? Se eu separar, eu sou das humanas, então não repare porque eu não sei o inglês. Mas se eu for separar a palavra, o bully sozinho, eu lembro, a palavra me traz o valentão, o intimidador, aquela pessoa que usa a força, ou a influência, ou uma posição para humilhar alguém. É alguém que está na liderança, né? É alguém que está na evidência. E o ing, o bullying, esse ing final, ele é tipo um sufixo. Ele indica uma ação. Então, se eu for falar o que é bullying, quando eu falo com as minhas crianças em algumas palestras, eu falo que é o ato, porque é uma ação, é a ação de humilhar ou perseguir alguém. Mas aí eu gosto de colocar um adendo que é muito importante para mim e para você, que a gente não pode generalizar isso, tá? Como que eu classifico o bullying? Eu classifico se essa humilhação, se essa perseguição acontecer de forma repetitiva.
Eu preciso dessa característica. Ah, não foi bullying, foi uma brincadeira, foi só um conflito momentâneo. Tudo bem. Aí eu te pergunto, é constante? Quantas vezes isso aconteceu? E um outro ponto que eu gosto de destacar é que esse valentão, esse intimidador, Marcela, ele gosta de público. Então, normalmente, é comum que a ação dele aconteça em público. E isso também faz caracterizar o bullying. Então, é um conjunto de situações intencionais. Eu quero te humilhar em público, ou eu quero fazer isso com você repetidamente. Quando não, eu faço isso repetidamente em público, que é o que acontece na maioria das vezes. Sim. E o nosso intuito, né, quando a gente teve essa ideia, né, de trazer esse tema, que ele não é um tema, não vejo como um tema muito atrativo, né? Geralmente é um tema, na verdade, que dependendo da situação, as pessoas até fogem dele. Mas por que falar disso? Porque eu percebi aqui na minha geografia, né, a dificuldade das famílias em orientar as crianças, tanto em como agir diante do sofrimento, né, do bullying, quanto em não praticar o bullying. Porque pela falta, muitas vezes, do conhecimento do que é, né, e do como agir, às vezes as crianças praticam, mais as crianças, né, praticam o bullying e não têm consciência de que é isso que elas estão fazendo. Entendi. Né? Então, se hoje, né, você pudesse aqui, se você pudesse, não, você pode. Você hoje trazer aos pais, né, ou aos responsáveis, aos professores, né, às pessoas que lidam com crianças e adolescentes, um conselho, vamos dizer assim, né, uma instrução de como trazer esse assunto preventivamente para as crianças, o que você poderia nos dizer? Eu gosto de começar olhando para mim. Eu sempre vou falar um pouco de mim. E acho que antes de falar do outro, né, quando alguém for falar com uma criança sobre bullying, eu gosto de trabalhar sempre a empatia, sempre olhando para ele mesmo, procurar fazer esse movimento com as crianças. Eles entendem muito mais, pelo menos dentro da experiência que eu tenho, eu percebi que eles captam melhor quando eles fazem parte do cenário, quando eles protagonizam a cena. Então, no primeiro momento, antes de falar para os professores, eu gostaria de falar para os pais. Por quê, Marcela? Eu sou mãe, você é mãe, eu já sou vó da Laura, uma neta presente de Deus que Jesus me deu. E eu não posso esquecer que o primeiro grupo social que a criança tem chama-se família. Tudo começa na família. E, infelizmente, a correria, o trabalho, o ministério, discípulo, patrão, conta para pagar, o mundo corrido, ele faz com que a gente terceirize essa criação inicial para a escola. Eu trabalhei também, tenho uma experiência como diretora de uma escola de educação infantil, onde eu recebia bebês a partir de 3 meses de idade. Você sabe o que é isso? 90 dias, 100 dias de vida, a criança já estava comigo. Estou julgando? Não, faz parte
parte da modernidade dos últimos dias. Graças a Deus que temos esse espaço para acolher nossos pequenos. Mas eu preciso entender o meu papel dentro da sociedade, que é qual? Instruir o meu pequeno no caminho que ele deve andar. Isso não é sobre evangelho, isso é sobre a vida. Exatamente. Então, ensinar o meu filho a se conhecer, a se aceitar, a entender que ele é diferente sim do coleguinha do lado, a ter um autorrespeito, a ensinar o meu filho a se cuidar. Isso cabe a mim enquanto mãe. E aí, se eu for uma adolescente, uma criança de 5, 6, 8, 10 aninhos, se eu estiver bem nutrida nas minhas emoções, sabendo quem eu sou, vai ficar mais difícil o agressor me machucar. Ele vai me atacar, vai rolar o bullying, vamos dizer, de lá para cá. Mas é sobre mim, entende? É sobre mim. Então, no primeiro momento, antes de falar da tia da escola, até porque eu preciso falar, porque eu também sou do ambiente escolar, né? Entendo e vivenciei muitas coisas dentro da escola, acontece muita coisa dentro da escola. Mas eu entendo que o lugar onde a criança precisa ser nutrido, onde ela precisa ser amada, onde ela precisa ser acolhida, onde ela precisa se sentir especial, não é na escola, primeiro é em casa. E aí, a parceria escola e família precisa acontecer. Precisamos de políticas públicas que trabalhem melhor essas questões. Precisamos de diretoras, professoras, coordenadoras mais engajadas, mais humanizadas. Um atendimento mais humanizado para poder receber as nossas mães, receber os nossos pais, receber as nossas crianças com mais calor e entender como se fossem seus, para poder a coisa funcionar. Então, é um conjunto de situações. Mas quando eu falo assim, Marcela, você é feia. Se eu ouço na minha casa todo dia, filha, você é especial, você é amada, a mamãe te ama, Jesus te fez perfeita, você é diferente, mas para mim você é única, por isso que você é diferente. Quando você ouvir lá fora que você é diferente, filha, é porque você é única. Aí o coleguinha vai falar, ela vai repetir isso, você vai repetir isso, Marcela. Você vai reproduzir isso. Você está nutrida, entende? Mas a gente não faz o dever de casa. Vamos falar, mãe, eu não faço meu dever de casa. Lá fora, o pau quebra normalmente. É no segundo grupo social. Qual é o segundo grupo social? Escola. Acontece lá no segundo grupo social. Aí eu vou lá e bravo e brigo com a tia. Exato. Tem um comentário aqui da Amanda. Ela tá falando, olha, às vezes o bullying começa dentro de casa. Eu quero dizer que isso é verdade, porque olha, vou te falar. O bullying que eu não sofri na escola, minhas amigas. Eu sofri com a minha família. Vocês não têm noção. E isso me acompanhou por muitos anos de vida. Porque eu não conseguia me ver como uma pessoa preciosa. Porque as brincadeiras, os elogios eram pejorativos. Era o costume, né, deles. Então, para eles estavam brincando. Mas não era. Né? E isso trouxe um dano na minha adolescência, até depois de adulta. E aí a gente tem as nossas vivências, a gente vai estudando, vai aprendendo, vai se conhecendo e vai entendendo quem nós somos, né? A preciosidade que nós somos.
Uhum. Mas isso que você está falando, a importância de começar dentro de casa, né, a formar uma identidade na criança é muito importante. Sim. E isso não vai acontecer lá fora. Engraçado que quando a colega traz, né, que o bullying começa dentro de casa. Quem nunca teve uma tia que comparou a filha dela, né, a sua prima, como melhor do que você? Opa! Quem nunca, Quem né? nunca? Fulaninha já tá na série tal, você ainda tá na. Fulaninha tá no curso tal, você ainda Jesus! Quem Se a gente nunca? abrir um espaço aqui para perguntar uma frase da sua infância que você ouviu, que gravou na sua mente e você até hoje você já se entende, já Aham. sabe que isso não te define. Mas eu tenho certeza que todas as pessoas vão ter uma frase. Ah, na minha vida, na minha infância, quem não se lembra da nega do cabelo duro? Gente, para. Anos 80. Olha, a gente ri hoje, mas choramos muito. Com direito de música e tudo. Que terror, Marcela! Que terror, que tortura. A gente era difícil da gente se aceitar, que a gente queria ser branca e não bastava ser branca, tinha que ter cabelão, tinha que ter cabelo liso. Foi muito Verdade. sofrimento, né? E às vezes a mamãe fazia aquele monte de coquinho e a gente não Ah, queria, sofri muito. né? Era muito difícil. E aí passa um tempo. Quem nunca, gente, com a pretinha aí que de repente está me ouvindo, não passou o famoso pente quente. E aí lá na frente teve música também, um funkzinho, porque no início era Negro do Cabelo Duro, né, da Sandra de Sá. E depois ficava e choveu, Ah, cabelinho. Jesus. Eu me lembro, Meu amiga. pai. Olha, era muito sofrimento. Gente, você falou Hoje dos eu me coquinhos. resolvi. Não tenho cabelo liso, não tenho cabelão e, sabe, resolvi. Nem pinto cabelo, gente. Nem pinto. Quase não tenho cabelo branco e tô feliz, tô de boa. Isso não me define. O que eu sou, quem eu sou, não está determinado na minha estética, na minha aparência. É claro que eu preciso me apresentar. Gosto de uns anéis, umas pulseiras, uns cordão, mas isso não define a minha essência. Entende? E isso precisa ser nutrido dentro de casa. Eu penso que tudo começa de dentro para fora. E quem te conhece, ou deveria te conhecer melhor, são os seus pais, né? Sua família matriz, seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios. Essas pessoas são responsáveis por nutrir as suas emoções. E aí vai ficar mais difícil do bobão lá de fora te perturbar. Eu penso dessa forma e tenho vivido dessa forma e tenho feito as minhas palestras, os meus aconselhamentos dessa forma e tem dado certo. Eu acho importante a gente também pontuar aqui que a gente perceba que a gente está comentando aqui essas histórias, as nossas histórias, e tem muita gente aqui que está se identificando, eu estou vendo, acompanhando aqui os comentários, as meninas estão se identificando com o que a gente está falando. E eu penso que talvez para que a gente consiga chegar a esse nível de trazer essa identidade na vida dos nossos filhos e das crianças, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa se resolver. Sim. Porque se eu não reconheço, né, quem eu sou, se eu não. Isso passa. Olha, eu disse que a live a gente deixa fluir. Isso passa pelo perdão, sabe?
Porque muitas coisas estão gravadas no nosso coração e a gente às vezes carrega mágoas dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos familiares, de tantas palavras contrárias que nós ouvimos na nossa infância que machucaram tanto. É verdade. Que hoje nós não conseguimos proteger os nossos filhos. Porque como eu vou ensinar para eles? Como que eu vou ensinar para eles algo que eu não me abri para aprender? Ah, mas meus pais não me ensinaram. Ah, mas eu sofri na minha família. Mas hoje nós temos um acesso poderoso diante de nós. Tá muito mais fácil para mim, para você, do que para os nossos pais. Eu lembro que eu participei uma vez de um encontro onde eu pude compartilhar com uma pessoa o nível de mágoa que eu tinha do meu pai. E uma pessoa me falou lá nesse encontro algo que foi decisivo para que eu perdoasse o meu pai de vez. Aquilo ali foi um divisor de águas. Mudou totalmente a minha relação com meu pai na época que ele era vivo. A pessoa que me ouviu lá, ela disse assim para mim: o teu pai te deu o melhor que ele tinha. Você não sabe como foi a infância dele, a adolescência dele. E o que ele não tinha... Gente, eu tô toda arrepiada aqui. O que ele não tinha para te dar, ele não poderia te dar. E hoje você está recebendo da parte de Deus. Amor, aceitação, sabe? Perdão mesmo para você e para você liberar para outros. Porque muitas vezes quem te feriu estava tão ferido quanto você ou até mais. Né? A Bíblia diz o quê? Que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se até o elogio que a pessoa te faz é pejorativo, imagine o que não tem dentro dessa pessoa. Então, nós que hoje temos acesso ao conhecimento, né? Tanto ao conhecimento de Deus quanto ao conhecimento humano, né? Temos acesso às terapias, graças a Deus, aleluia. Temos acesso a profissionais que, por exemplo, como hoje está aqui Bia falando com a gente e nos entregando, gente, coisas poderosas que se a gente aplicar na nossa vida, é um divisor de águas. Então, hoje nós temos um acesso que nossos pais não tiveram, um conhecimento que nossos pais não tiveram. E hoje, talvez, nossos pais nunca vão ser capazes, emocionalmente falando, de consertar o dano que nos causaram. Mas nós não precisamos transferir esses danos para os nossos filhos. Eu gosto de uma frase, Marcela, que fala assim: não importa, entre aspas, o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com isso aí que fizeram com você. Aí eu penso, meu Deus, eu vou passar isso para frente? Isso que fizeram comigo, eu vou passar para frente? Ou eu vou dar um basta aqui, hoje e agora? Né? No momento de perdoar algumas ações, algumas situações, que nossos pais não foram perfeitos. E às vezes eu preciso perdoar para poder dar um stop, parar. Porque se eu não faço isso, é inerente do homem, é da gente. A gente vai reproduzir, e a gente vai reproduzir em cima dos presentes que Deus deu pra gente, que são os nossos filhos. Eles não merecem passar pelo que nós passamos. Em alguns momentos da minha vida, eu tive que pedir perdão aos meus filhos. Eu já entrei nesse caminho. Crianças, me perdoem. Me perdoem. Porque eu querendo ser diferente, eu fiz igual. Quantas vezes, né, nós não fazemos isso? Fazemos igual, né?
Mas ainda bem que Deus nos dá a graça de recomeçar. Mas, Bia, como que você fez igual? Eu fiz igual, às vezes, minimizando alguma coisa que eles trouxeram para mim. Ah, isso é coisa de criança. Será? Ai, ignora o que passa. Não dá confiança, não. Será? Às vezes, não observar mudanças de comportamento, e aí eu já trago de novo para papai e mamãe. Claro, a professora ela também precisa me ajudar lá na escola, mas existem mudanças de comportamento clássicas, como isolamento. A criança está mais isolada, está mais calado. Ó, luzinha tem que acender. Hoje em dia, criança não quer ir para a escola. Por que não quer ir para a escola, Marcelo? Às vezes, o pai até bate, obriga a ir para o colégio. Mas por que não quer? Vale a pena ouvir, vale a pena investigar. Não estou dizendo que é para deixar dentro de casa, não. Mas eu estou dizendo que é para a gente ter atenção, né? Hoje, enquanto terapeuta comportamental, eu aprendi e consigo enxergar muitas falas com comportamentos. Existem muitas falas no não tô com fome. Tô com fome, não. Quero dormir. Fora de hora. Tô com sono. Fora de hora. Muitas falas, muitos gritos de socorro, às vezes com uma irritabilidade. Você fala A, seu filho responde B, C, D, F, G, H. Por que tá tão irritado assim? O que tá acontecendo? Quem tá aí? Sem querer. Quem tá aí? Né? Se ele não aparecer, não é ele. É uma falta de apetite, é uma irritabilidade, é um sono desregulado, é você ir lá no quarto e a criança tá o tempo todo mexendo no celular. Fulano não sai no celular, não sei o que fazer, para lá. Tem que saber, tem que observar, tem que participar do processo. Às vezes está ali desabafando com quem não deveria, quando na verdade deveria estar falando com a gente. Exatamente. E a gente não percebe. Então, eu já pedi perdão às crianças algumas vezes, porque eu não tive muito essa atenção, né? Amo os meus pais, lindos, mas naquele momento da vida era muito envolvimento com o processo de trabalho, envolvimentos ministeriais, e as coisas de casa ficava. A gente se virava, mas se virava, sabe Deus como, né? Hoje, graças a Deus, a história mudou, mas ainda me vejo fazendo movimentos dessa forma. E aí é engraçado, porque a minha filha às vezes chama minha atenção, né? Comigo você não fazia isso, com Laura, não sei o quê. Aí eu falo, é porque agora eu estou mais consciente e consigo ter um olhar mais amplo do meu lugar, do que eu preciso fazer, né? Então, papai e mamãe, quem tá aí do outro lado, estejam mais atentos, vovó também, porque o que acontece? Hoje é minha filha que tá na correria, e às vezes eu consigo enxergar algumas coisas e sinalizar para ela. É comum isso acontecer, porque ela está fazendo o quê? Reproduzindo, né? Então, alguém precisa dar um start. Sim. A Tamira está comentando aqui, todos os pais precisam ouvir isso. Aí ela está dizendo, porque muitos pais ensinam a devolver na mesma proporção, até pior, né? A respeito da violência, do bullying, né? A Amanda está falando, temos que quebrar esses ciclos viciosos para não chegar nos nossos filhos, exatamente. Manuela, ferido fere, curado cura. Amém. Ferido fere, curado cura. Gente, essa é uma frase
Ó, Tamires botou aqui também, ó. Não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso aí. exatamente. Gente, é impressionante como quando a gente começa a desenvolver o tema, a gente começa a se identificar e a gente começa a ver como isso é tão presente. E eu não sei se vocês já conseguiram perceber que só nessa nossa conversa, que é muito mais sobre o que acontece dentro de casa do que sobre o que acontece fora de casa. E a necessidade de, como pais, de como família, nós gerarmos uma estrutura emocional curada para os nossos filhos. Todos nós estamos num processo de cura, eu ouso dizer que é eterno, né? Porque todos os dias nós temos algo a resolver, nós temos algo a melhorar, nós temos algo a evoluir. E eu penso que uma mente renovada, que entende que o processo ele é contínuo, facilita muito essa nossa evolução. Porque quantas vezes a gente fica preso em coisas assim, sempre foi assim, vai continuar assim. E aí a gente só vai reproduzindo, deixando de evoluir, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje é conversando e ampliando, né? Aquilo que podemos fazer. Eu digo que a dor que eu senti, eu ouso dizer que é maior que a dor que a minha mãe sentiu. E a dor que a minha filha sentiu é maior do que a minha dor. Porque é dor em cima de dor. É bola de neve, sabe, Marcelo? Então é muito limitante. O peso vai ficando cada vez maior. Você vai somatizando. Você me entende? E aí é covarde, se é que você me permite falar isso. É covarde não se movimentar para a cura. Quando, na verdade, o movimento que eu preciso fazer é olhar para trás e perdoar os meus pais. E aí, consequentemente, eles vão olhar para trás e perdoar os pais deles, é sobre eles. Entende? Eu vou tirar o peso sobre mim. Não vou derramar essa dor sobre os meus filhos. Eu penso dessa forma. E se você me permite, eu sei que, sem querer fugir do tema, mas quando a gente se deparar, Marcela, com uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto que já sofreu ou que sofre bullying, né? Eu penso que a gente precisa encorajar aquele que sofre, tá? Eu vou falar de 3 pessoas dentro do cenário. Eu gostaria de trazer 3 personagens. Eu vou falar daquele que sofre, que é a vítima. Eu gostaria de trazer aquele que pratica. E aí, não vou minimizar, é um agressor, porque isso é um crime. Exatamente. Tá? E vou falar um pouco também daquele que assiste. E aí eu também não posso minimizar, porque se ele assiste e não faz nada, ele se torna cúmplice. Se ele ri, ele se torna cúmplice. Conivente. Então, para a vítima, eu falaria para ela tomar coragem e gritar. Precisa pedir socorro. É tipo feminicídio, que tem que ter uma hora que você tem que encarar e dar um grito. Socorro, preciso sair desse lugar. Entendeu? Essa opressão, esse maltrato, essa exposição, essa humilhação, essa perseguição, precisa ter um basta.
Eu sei que parece que a gente está diante de um Davi e Golias, né? A briga é desleal, porque a Sim, vítima se sente muito inferior. E realmente, diante desse agressor, que é o valentão da situação, a gente se sente muito pequenininho. Mas eu preciso encorajar a essa vítima a gritar. Ainda que não seja na hora, mas sabe, em vez de chorar sozinho, chore com o papai, chore com a mamãe, chore com o adulto, chore com o líder, chore com a professora, chore com o pastor, sabe? Olha, eu sou meio louca. Passa na frente da delegacia, meu, e entra. Denuncia, porque isso é um crime, sabe? sim, Faça alguma coisa, você precisa agir. Não pode também ficar nessa posição de vítima, porque existem vítimas exatamente. que gostam de ficar naquele lugar para poder ficar na situação de coitado. E aí É a gente verdade. faz isso também em consultório, né? Por que você não se movimenta? Reage, né? Exatamente. Para a família, para a professora, para aquele que vai acolher, pelo amor de Deus. Vamos fazer o dever de casa bonitinho, gente. Olha no olho, escute, valide, acolha. Nós já passamos por algo semelhante, né? Investigue. Ah, tá, meu filho, vou ver o que eu posso fazer. Não, haja, faça de fato alguma coisa, sabe? Porque essa vítima, ela sofreu horrores para conseguir chegar ali diante de você. Então, quando alguém chegar e falar alguma coisa, entenda que foi muito difícil ela fazer isso. Então, você precisa acolher, você precisa fazer alguma coisa, né? Aplauda a coragem dessa pessoa. Sabe, eu gosto de falar isso com eu falo as minhas meninas, né, que eram as minhas professoras lá da escola, e eu falava, gente, tem que acolher, bota por perto de você, na hora do intervalo, fica de olho, inspetor Sim. da escola, fica por perto, mamãe, conversa, também não chega na escola metendo o pé na porta, não, senão você perde. É verdade. Conversa, peça ajuda, seja parceiro, isso funciona. Para quem está praticando bullying, Marcela, eu sou cara, eu sou a mina, e tá. Primeiro, normalmente não é uma regra, mas estudando comportamento, eu preciso falar um pouco dessa pessoa. A pessoa que pratica o bullying, ela está apresentando um comportamento que pode apontar para várias situações. Eu não vou destacar todos, mas eu vou só dar botar uma pimentinha no nosso pirão. Vambora. Eu Estamos aqui, ó, sempre, disponíveis. eu sempre digo que o agressor, em alguns casos, ele pode estar reproduzindo uma humilhação que ele viveu. Sim. Já me bateram, agora eu bato. É comum na conversa essa fala aparecer. Outra coisa, às vezes, quase sempre, para dizer a verdade, esse agressor denuncia um sentimento, acredite, de inferioridade. Ele diz assim, eu faço isso para ser aceito no grupo. Eu faço isso, senão vão fazer comigo. Exatamente. Ele, na verdade, é um medroso. Realmente. E esse comportamento é para se proteger, né? Antes de me baterem, eu ataco. Falando especificamente do comportamento do agressor. Dois, né? Ele quer chamar atenção, ele quer se sentir poderoso, ele quer estar em destaque. Por quê? Ele não se sente enxergado, ele não se sente visto. Ele precisa fazer isso para ele aparecer.
problema de orfandade. De novo, Marcela, lá em casa. Lá em casa ninguém me enxerga, na escola vão me enxergar. Como? Fazendo gracinha em cima do outro, fazendo chacota com a cara do outro. Normalmente. Só uma pimentinha aí, porque dá um desdobramento e meio para falar do agressor. Mas se eu ver o agressor, eu vou corrigir ele com firmeza. Vou botar ele sentado e vou falar assim, se fosse você, eu posso colocar você lá fora, lá no pátio, e deixar os colegas fazerem exatamente a mesma coisa que você fez, ou que você incitou a fazer, que às vezes ele é só o animador da galera, sabe? Ele é só... Posso fazer a mesma coisa com você? Pede para ele trocar de lugar, trabalhar essa questão da troca. E aí, vou ensinar a questão das consequências. Hoje, dá reclusão. E se não der reclusão para o menor, dependendo da idade, dá para o familiar. Né? Olha que loucura. Será que ele vai querer isso? Olha que doideira. E eu vou promover, eu penso, enquanto mãe, já fiz isso com os meus filhos, promover uma reparação. Quem ia subir? Manda pedir desculpas. Sem humilhar, mas manda pedir desculpas. Sem passar pano, sabe, Marcela? Filho, você fez errado, você tem que pedir desculpa. Certo é certo. Consertar, né? E ó, aí é minha opinião, como diz o outro, a alma mesmo. Preferencialmente em público, porque aquilo que é feito em público não pode ser corrigido em secreto. Exatamente. Tá? E aquele que está só assistindo, para de ficar sendo conivente, ele precisa reagir. Eu preciso parar de rir daquela situação, entendendo que pode sobrar para mim também, como diz o ditado da vovó, né? Quem com porco anda, farelo come. Ele vai estar no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada, e pode ter consequências só por estar naquele ambiente. Ah, Bia, eu vi, mas eu não ri. Ok, saia quietinho e vai pedir ajuda de um adulto. Não fazer nada... Não ser omisso, né? Não ser omisso. Tem uma pergunta aqui da Tamires. Ela tá falando assim: não sei se seria correto, mas eu já falei com uma criança para tomar cuidado, porque às vezes aquilo que ele está falando, aquilo que ele está falando do outro, né? Eu entendi assim, alguém acha dele ou vai falar o mesmo a respeito dele. Então, entendi aqui que pode ser um verbal, alguma palavra que esteja sendo falada, e ela comparou, né? Ela alertou que aquilo que ele está falando do outro, alguém também pode estar falando dele. Na verdade, às vezes você gosta de falar dos outros, né? A gente não pode chamar a criança de fofoqueiro, né? Ah, sai, tá falando do coleguinha. Não pode, mas às vezes a pessoa presta tanta atenção no coleguinha e não corrige as suas próprias ações. E aí provoca com que o outro fale mal dele. Tem isso na Bíblia, né, Marcela? A gente quer tirar o cisco do olho do irmão e não repara a trava que está no nosso olho. E ela quer saber se a atitude dela em fazer esse alerta para a criança foi correta ou não. Se ela deveria ter agido de outra maneira. Depende do contexto, né? Incentive. Eu ouvi uma live, né? Que era um congresso que passou, foi filmado, uma live mesmo, um culto ao vivo. Paulo fala, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é de boa fé, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Ensine essa criança a falar bem do outro. Ensine a destacar os valores do outro, porque defeito todo mundo tem. De repente, eu não entendi o contexto muito bem, o cenário real, mas em suma, quando alguém vem falar de outro alguém,
às vezes eu fico, quando é uma coisa repetitiva, às vezes eu fico assim, poxa, mas você não vê nada de bom nessa pessoa? Nada. Vamos procurar uma coisa boa nessa pessoa? Porque o ruim já tem, tá ali, tá todo mundo vendo, não precisa você ficar falando. Então, Exatamente. ensine como Paulo, acho que foi para a igreja de Filipenses, né? Ensine como Paulo ensinou aos Filipos, né? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fé, tudo que é leve, nisso pensai. Ensine as crianças a cuidar uns dos outros, como você falou, né, de Romanos, Paulo de novo, né? Somos membros uns dos outros, né? Não pode a minha mão bater no meu braço. Use essa figura. Um precisa do outro. Destaque as coisas boas um do outro, né? Acho que vai ficar melhor dessa forma. Isso aí. Mas pode prosseguir, que nós estamos aprendendo muito aqui. Eu penso, Marcelo, que as nossas crianças, elas precisam, em suma, eu acho que se a gente resumir todo esse nosso bate-papo, ficaria mais ou menos assim. Meu desejo, né? E minha oração como cristã, meu ensinamento enquanto pedagoga, o meu trabalho enquanto terapeuta é ajudar, ensinar, motivar todas as crianças, homens, mulheres, adultos, crianças, que elas precisam saber, aprender a pedir ajuda, sabe? Quando elas sofrem, elas precisam aprender a pedir ajuda. E elas também precisam assumir as responsabilidades quando erra. Aí eu tô falando do agressor. E por fim, eu preciso ter coragem de assumir, de ajudar quando eu ver alguém sendo ferido. Trago isso para o bullying, trago isso para as outras relações interpessoais, trago isso para o nosso casamento. Trago isso para a nossa relação com os nossos pais. Não tem problema, né? Você dizer para sua mãe, né? Você falou que seu paizinho já é falecido. Não tem problema você dizer para sua mãe, poxa, mãe, isso me machuca. Não tem problema. Pelo contrário, se eu não digo dentro das minhas relações, se eu não digo dentro das minhas relações que você está me machucando, eu não estou te dando a chance de você mudar. Eu quero que você mude. Como que você vai mudar? Eu preciso dizer. Isso sempre vai começar em mim. Eu sou o personagem principal. Sempre serei. E aí eu vou falar assim, Marcela é grossa, Marcela é ignorante, Marcela não me olha nos olhos, olha lá, dou atenção pro outro, não deu pra mim. Eu já falei isso com você? Eu preciso te dar a chance de mudar. Se você é uma pessoa especial para mim, eu tenho que falar. É o primeiro viés. E no segundo momento, né? Eu, Bia, preciso assumir as minhas responsabilidades. Por que eu também estou exigindo tanto da Marcela? Será que eu quero fato a atenção da Marcela? Ou essa dor é uma dor antiga que vem lá de trás? Eu já senti isso antes. Essa dor está sendo repetida. Quem é que provocou a dor? É o que eu chamo aqui no consultório. Quem provocou a dor original? Olha só. A raiz, onde está a raiz, né? Onde está a raiz? Eu digo que a gente não tem uma abordagem e tá tudo bem, mas eu gosto de trabalhar nas causas. Eu não gosto muito de trabalhar nos efeitos. Efeito, mas gente, isso começou, né? Então eu preciso assumir a minha responsabilidade, porque normalmente para tratar a dor original vai passar pelo perdão. Olha só, hein? Isso é ruim. É o remédio que resolve
a maioria das situações. Quando eu digo que uma pessoa que faz bullying, que se torna um valentão, antigamente pode ter sido vítima, que quer aparecer, que se sente inferior e que agora quer virar o jogo, ué, onde foi essa dor original? Isso não sai de qualquer. O bullying não nasce de uma hora para outra. A ferida não nasce de uma hora para outra. Entende? A gente está falando de dor que gera comportamento. Então, por último, se eu te observo e vejo que você não está bem, antigamente a gente ouvia aí, né? Briga de marido e mulher, e ninguém mete a colher. E aí a gente começou a ver um monte de coisa dar errado. Hoje em dia é muito engraçado, Marcelo. Você vê a pessoa morrendo. É mais fácil ligar um celular e filmar, que é o controle do ar. É mais fácil ligar o celular e filmar do que estender a mão e tirar a pessoa do buraco. É o mundo de hoje em dia. Então, os valores estão invertidos. Não é minha, né? Não é sobre mim. Gente, lamentável. Bom, por isso que a gente passou uma lutinha no início, viu? Eu queria só abrir um parêntese aqui para ler a pergunta da Amanda. Inclusive, era isso, sobre isso que eu ia pedir um pouco para a gente falar um pouquinho agora. E ela trouxe essa pergunta. Ela está dizendo: eu sou mãe solteira e a filha de 7 anos passou uma situação na escola com uma coleguinha. A coleguinha falou para a filha dela que é uma criança diferente por ela não ser criada com os pais juntos. E a pergunta dela é como ela pode conduzir essa situação com a filha, como ela pode trazer, né, para a filha, né, essa informação de como agir diante dessas situações. Mamãe me ensinou a verdade. Fala sempre a verdade. Senta, conversa, explica, fala da sua dor. Se eu estivesse diante dessa mãe, né, que ela tá aí nos ouvindo, eu falaria... Qual é o nome dela? Amanda? Ela é Amanda. Amanda, primeiro eu falaria a verdade. Por quê? Não é muito bem sobre a sua filha nesse momento que eu quero falar. É sobre você. A gente não projetou ser mãe solo. Essa é a verdade. Então, antes de falar isso com a neném, com a sua filha de 7 anos, a gente precisa se resolver. Lembra que a gente falou isso? Como que eu vou ensinar algo que não está arrumado dentro de mim? Então, para saber lidar com isso, não é só que eu sou sua mãe, sou seu pai. Esse viés é um paliativo, mas não resolve. Eu acho que o que resolve é a verdade. Quando a gente ficou junto, que mamãe ficou grávida de você, eu acreditei que as coisas iam acontecer, que ia dar certo, mas não deu. Mas a mamãe te ama, o papai te ama, só que nós moramos em casas separadas. Não é o modelo ideal, mas é um modelo que nós temos. E dentro do que temos, nós estamos te dando o melhor. Você não é mais amada ou menos amada com o papai morando dentro ou fora de casa. É sobre nutrir as emoções dela. Porque tem muita gente, Amanda, que tem pai e mãe dentro de casa e não é tão amado assim. Entende? De nós, né, que estamos aqui. Né? O vazio que de repente ela pode estar sentindo porque o papai não acorda e não dorme todos os dias dentro de casa, valide isso. É diferente.
E tá tudo bem ela sentir isso, essa dor. Diga que dói mesmo, inclusive para você, de repente. Não tô dizendo que dói como mulher, dói não ter o pai ali do lado, né? Que às vezes as pessoas não querem validar isso porque mistura, sabe, Marcela? Ah, se eu disser que eu sinto falta do pai, vão dizer que eu tô sentindo falta do marido. E são diferentes. Eu vejo personagens diferentes numa mesma Sim. pessoa. Eu gostaria que o pai estivesse aqui, embora ele hoje não sirva para ser meu marido, sabe? Eu sinto que poderia ter sido diferente, mas o fato é que não é. Mas explique para ela que existem crianças que também sentem isso. Isso que esse vazio, essa dor, mesmo com papai e mamãe morando dentro da mesma casa, dormindo e acordando todos os dias religiosamente dentro do mesmo lar, mas que o lar não está tão estruturado. Então, papai se separou de mamãe, mas papai não separou da filha. E aí que tem que ter muita inteligência emocional, penso, tem que ter muita maturidade emocional. Espero, né, que a relação esteja madura o suficiente para que isso seja uma verdade. Eu não vivo com você, vivo sozinho com outra pessoa, não interessa. Mas existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Exatamente. Então, isso precisa estar bem arrumado. Hoje, a minha mãe não é casada com meu pai, mas minha mãe é minha mãe e o meu pai é meu pai. E aí a gente cuidado integral, né? Eu queria que você. Vamos aproveitar. A gente vai te aproveitar muito hoje. Vamos falar um pouquinho sobre aquele caso em que o pai ele não é presente. Os pais não moram juntos, são separados, ou nunca foram casados, enfim. Não existe uma relação pai e mãe, né? Marido e mulher. E o pai, ele se ausentou da família mesmo. Não procura o filho, a criança não tem acesso a ele. Como que a gente pode trazer essa... Eu vou chamar de conforto, porque a gente vê o sofrimento da criança, né? Na ausência do pai. Como que a gente consegue trazer esse conforto para a vida dos nossos filhos? Explicar para eles da melhor maneira possível que o papai não está ali. Essa ausência, né? Marcela, não precisa nem explicar, né? Ele tá vendo. O triste é que existe até acho que uma lei agora, né? Que o cara até paga uma indenização, né? Uma multa. Sim, abandono afetivo. Abandono afetivo. Então, é igual a pensão. Precisa botar o cidadão na justiça para poder dar pensão pro filho. Tem necessidade. Mas a criança, ela sofre muito essa ausência, sabe? Eu já vi casos que a criança chora, sofre. Eu já tive alunos que tiveram perdas significativas e ia para a escola e às vezes passava a tarde todinha chorando. Era aquele dia que eu mais acolhia, sabe? Porque a gente vê a dor. Na verdade, a gente tem que trabalhar como se fosse um luto, né, Marcela? É um luto. Uhum. É um luto, não deixa de ser. O que é luto? É tudo aquilo que você idealiza viver e você não vive. É tudo aquilo que você é roubado, né? Que a sensação que você tinha e você deixa de ter. Sim. Essa criança certamente foi roubado, mas é triste. Tem pai. Aí é um desdobramento muito grande, porque assim, esses homens que fazem esse abandono afetivo, eles também são imaturos emocionalmente, são crianças emocionais. Criança que foge da responsabilidade.
Um adulto, ele sabe onde, quando, como se portar em cada situação. Um adulto faz exatamente como a gente falou agora há pouco. Eu me separei da minha mulher, ela é minha ex-mulher, mas nós temos um filho e não existe ex-filho. Um adulto consegue elaborar isso e conviver, e tá tudo bem. Ó, palmas para ele. Mas quando o cara é imaturo, ele vai machucar. Lembra que alguém colocou aí no comentário? O ferido fere, o curado cura. Então, o ferido vai ferir. O que que eu vou ter que fazer? Trabalhar isso em terapia, com empatia, com amor, com acolhimento. Senão vai dar problema para mim, enquanto mãe, de alienação parental. Eu também não posso falar mal desse cidadão. Seu pai sumiu na vida! Não vem te ver! Se não fosse eu! Não pode. E além disso, né? Além de você não dever falar mal do pai, embora muitas vezes ele mereça, mas isso traz muitas feridas também para a criança. Sim. Né? Então, a gente precisa zelar, né? Pelos sentimentos dessa criança. Eu ouvi em algum lugar, eu não me lembro, foi algum testemunho que eu ouvi, de uma mãe que sofreu muita violência do pai na infância, mas ela não permitia que os filhos soubessem, porque eram muito pequenininhos, e os filhos tinham aquela imagem do pai como se fosse um pai maravilhoso, o paizão, e de fato, como pai, ele cumpria com as suas responsabilidades, né? Uhum. Mas como esposo, ele era violento, ele era ríspido, né? E ela vivia tudo aquilo ali, naquela época, muitos anos atrás, onde a mulher ela não se defendia, né? Ela não tinha lugar de fala. E eu me lembro que no dia que eu ouvi ela falando que ela passou por tudo aquilo a infância toda dos filhos, mas e os filhos tinham aquela imagem do pai maravilhoso, mas quando eles alcançaram uma maturidade emocional, ela pôde abrir para os filhos tudo aquilo que ela viveu com o pai a vida toda. Então, isso eu aprendo a entender o tempo dessa criança. Uhum. Talvez ela não tenha a maturidade emocional ainda para saber quem o pai é, né? Muitas vezes ele é covarde, desculpem a palavra, gente. Mas muitas vezes ele é covarde, ele é abusivo, muitas vezes ele é o ferido que fere, que não se abre para ser curado. Então, você, enquanto adulta, você sabe dessa realidade e se você está enfrentando é porque você tem maturidade para enfrentá-la. Uhum. Mas muitas vezes a sua criança, ela não tem essa maturidade, essa estrutura emocional para enfrentar quem o pai é. Né? Bem que mesmo amanhã, com 15, 16, 17, 18, 20, 30, 50, quando eu souber que o meu pai fez mal para minha mãe, vai doer do mesmo jeito. Eu atendi. Você vai estar melhor preparado para enfrentar essa dor, né? Porque uma criança de 7 anos, né? Eu ouvi uma criança de 7 ou 8 anos, eu não tenho certeza, deixa eu ver, terceiro ano, 9 anos, 8 ou 9 anos. Uhum. Ela estava muito triste, ela me abraçou, ela chorou muito, foi numa escola, ela estava muito triste porque o paizinho dela estava preso. E aí ela disse que o pai dela estava preso e a mãe dela estava muito triste. Uhum. E aí eu tive que perguntar por que o pai estava preso. E ela disse que a culpa era dela. Como que a culpa é sua, meu amor? Por que seu pai está preso, a culpa é sua? Porque meu pai fez aquele negócio comigo
que faz com pessoa, uma mulher adulta, ele fez comigo, e aí eu contei, e aí a polícia levou meu pai. E agora eu tô muito triste, porque o casamento do meu pai e da minha mãe acabou, meu pai tá preso, minha mãe chora todo dia, e eu tô triste. Olha a situação dessa criança, entende? E aí eu peguei e falei com ela assim, a culpa não é sua, nunca foi. Papai que fez coisa feia. Papai, ó, não pensou. Viajou na maionese. Vontade de falar, safado! Mas papai, ó, viajou na maionese. É assim mesmo. Ele precisa ficar lá. Tia, mas a minha mãe chora. Ué, mas a mamãe chora porque tá com saudade, tá tudo bem. É normal a mamãe chorar. E falei para ela, você vai ter que aprender a lidar com essa realidade. A gente não sabe como vai ser depois, mas nesse momento, falei para ela, quando a gente faz coisa feia, a gente não fica de castigo? Aí ela falou, fica, não, seu pai tá de castigo, tá no cantinho do pensamento. Sua mãe tá triste porque sua mãe tá com saudade. Você não tem que ficar zangada. Não tem que ficar triste, não. Seu pai tá no cantinho do pensamento porque ele fez coisa feia. Ponto, Marcelo. A gente tem que ter maneira de falar a verdade, a realidade, porque isso não vai mudar. O pai dela não vai sair nem tão cedo da cadeia. E a mãe, ela Você nota que a linguagem é muito importante, né? entende. A maneira de Tem que você ser expressar as palavras, né? correta, terapeuticamente correta. Usa uma linguagem que a criança vai alcançar. Seu pai tá preso. Não, tá no cantinho do pensamento. Não deixa de ser. A ideia da reclusão é que ele, depois que sair de lá, ele repense no ato e nunca mais faça isso. Né? A ideia da cadeia é essa, que o cara que roube, não roube mais. Que mate, não mate mais. Né? A ideia é essa. Então, ele tá no cantinho do pensamento dele. Mamãe tá triste porque mamãe vê ele lá e fica com saudade. Mas a culpa, ó, não é dela. Traz ela de volta à vida. Entendeu? Não é sobre o pai, não é sobre a mãe, é sobre ela. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Seu pai não está em casa, seu pai não vem aqui, quem está perdendo? É seu pai. Coitado do seu pai. Ele não viu aquele dia que você conseguiu andar de bicicleta. Que bobo que ele é. Perdeu o dia que você fez doce com a mamãe, nem comeu aquele bolo de chocolate que você fez com a mamãe. Sabe? Começa a ressignificar as coisas. E a hora que ela encontrar com esse pai, fala assim, poxa pai, você perdeu tanto. Não vai ser, poxa pai, eu queria tanto. Ela deixa de mendigar, sabe? E lembra que eu falei com você de colocar a criança como protagonista, como o ator principal da situação? Filha, olha pra você, como você tá linda. E pode falar do pai, que pena que ele não vai te ver. Vamos tirar uma foto? Vamos mandar para ele? Eu tive um aluno que o pai não o procurava. O pai não procurava. E eu incentivava que ele procurasse pai. Alguém tem que jogar a toalha. E eu falava assim, manda uma foto pro pai. Olha que coisa linda que você fez, arrasou muito. Quer ver um negócio que acaba, que transtorna a criança, negócio de festa de família, festa dia dos pais, acaba com as crianças. Faz um vídeo, manda a mamãe mandar pro celular do papai. Ele não veio, mas você manda. Ai, tia, adianta. Adianta. Mas ele não vai comentar, não tem problema, mas ele vai ver.
Não tem problema ele não fazer nada. Você vai tocar. Se ele não responder, motive fazer o certo, Marcela. Por isso que eu repito para Amanda, é mais sobre ela. Porque como ela vai derramar, como ela vai falar, é sobre o que está dentro dela. Se tiver com dor, a gente vai falar com dor. Aquele safado, a gente, sabe, a gente vai derramar. Mas a gente... Filho do cão. É filho do cão, sobrinho de Nabucodonosor. Né? A gente vai querer, né? Então, tem que ter muita saúde emocional, tem que saber lidar com essa situação de forma significante. Sim. Não é, eu não posso fazer a criança sentir a dor que eu estou sentindo. E se o pai está provocando essa dor, o fato é que essa ausência é real, é latente. Ele não liga, ele não fala. E o que eu vou fazer? Poxa, realmente, filha, que pena. Que pena. Para quem? Para ele. Para ele. Para ele. Não sabe o que perde, né? Não sabe que ele está perdendo. Essa princesa, esse príncipe, essa mulher linda que você está se tornando, essa garota inteligente. Aí você vai validando. Vai validando. Eu sei, depois você vai pro banheiro, entra no chuveiro e chora. Eu sei. Não é fácil. Não estou romantizando. Não é fácil. Mas depois, debaixo do chuveiro, mamãe, você chorou? Não, o shampoo, entrou shampoo no meu olho. Chora. Chora. Vem para terapia, vai para a igreja, vai para o gabinete, chora. Mas para sua criança, você tem que proteger. Alguém tem que proteger essa criança. Se não for você, vai ser quem? É a nossa responsabilidade, né? Né? Bia, eu estou apaixonada por essa noite. Eu estou honrada e muito abençoada já. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, que vão passar por aqui, a gente sempre deixa a live gravada, a gente daqui a pouco vai levar para o YouTube, né? Também. Então, muito honrada. Eu queria agora, infelizmente, a gente vai precisar partir para o final, mas assim, antes, a gente ouviu tantas coisas ricas aqui, a gente não pode ficar só aqui, né? E eu queria deixar um espaço para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre como as pessoas podem contatar a clínica, né, que você atende. Fique à vontade para falar um pouquinho. Então, gente, eu gosto de dizer, Marcela, que esse espaço, né, nós hoje temos um espaço terapêutico, Espaço Terapêutico Bia Barros. Esse espaço, ele foi pensado para reproduzir, vamos dizer assim, aquilo que eu recebi no momento em que eu fiquei muito doente, né? Não dá para falar do espaço sem falar do meu período de adoecimento. Eu, né, passei por um luto absurdo no meio de um diagnóstico, atravessando uma depressão profunda, com síndrome do pânico. Meu Deus. Pensa no caos, início de pandemia, entrando em lockdown. Nós entramos em lockdown 19 de março de 2020. Aí, meu marido foi trabalhar em outro estado, porque ele estava indo para outro estado. Chega lá, o homem dá um infarto fulminante e morre. Meu Deus. Uma loucura. E aí, nesse momento, todo mundo pensava que era Covid, queria enterrar por lá, e eu surtando aqui, enfim. Depois disso, a coisa desgrenhou, tentei suicídio, caos nacional.
terror, terror, terror. Mas eu fui acolhida, sabe? Muitas coisas Deus fez na minha vida. Fui acolhida pelos amigos, fui acolhida pela minha família, fui acolhida por uma equipe multidisciplinar. Eu conheci o beabá chamado medicamento, terapia, atividade física, nutricionista, blá, 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 blá. Eu conheço esse beabá. Eu conheço o beabá do não quero fazer, eu conheço o beabá do hoje eu tô com preguiça, né? E funcionou quando eu comecei a levar a sério, esse povo todo me abraçou e eu consegui voltar ao mercado de trabalho. Olha, Marcela, eu voltei ao mercado de trabalho. Eu me casei de novo. Olha aí, gente. Casei de novo. Eu estou trabalhando. Eu mesma pedi baixa do INSS para voltar ao mercado de trabalho. E depois eu entendi que eu precisava estudar para entender o que tinha acontecido comigo. Né? Voltei para as minhas escolas e tal, como professora, como diretora, como coordenadora. Depois saí de tudo e abri o espaço terapêutico Bia Barros. Aqui nós temos médico, psicólogo, eu como terapeuta comportamental, também como terapeuta ABA, porque eu amo os meus autistas. Temos também massoterapia, temos 3 massoterapeutas aqui. Enfim, temos musicoterapeuta, né? Temos uma equipe multidisciplinar, temos psicopedagoga. Neuropsico, estou terminando agora, enfim, eu tenho buscado proporcionar nesse espaço, que eu digo que é meu, é seu, é nosso espaço terapêutico, um espaço de troca, de escuta, onde as pessoas se sintam acolhidas. Eu comecei de forma online, mas as pessoas precisam. Eu lembro que atendo também o público masculino e teve um homem que falou assim: eu preciso chorar, mas eu tenho vergonha. Eu quero que seja presencial, porque eu acho que eu vou conseguir chorar com você. Eu posso chorar? Deus. Falei, venha, filho, vem chorar comigo. Entende? Então, é preciso ter esse ambiente de acolhimento, um lugar onde você olha no olho, onde você chora junto, onde você abraça junto. Enfim. Eu fico aqui, Marcela, no Edifício Salete, sala 125, um espaço muito gostosinho. Eu gosto muito daqui, é muito acolhedor, é pertinho, né? Quem mora pro lado de cá é tranquilo. Quem mora em Guarulhos, pega o Jockey Santa Rosa, desce aqui no Super Bonda 28. Estou aqui na rua Ipiranga, né? Número 40. Tem até um cartório aqui na rua Ipiranga. Eu estou aqui. E vai ser um prazer receber o pessoal. Nós fazemos também, Marcela, como que a gente trabalha? A gente faz uma consulta terapêutica, uma sessão terapêutica de acolhimento. Sim. Essa sessão terapêutica de acolhimento, ela é gratuita. A pessoa agenda e a gente vai conversar, vai entender qual é o sofrimento, vai montar o protocolo, vai ver como que a gente pode fazer, porque a gente vai tentar trabalhar da melhor forma para que a pessoa se sinta acolhida na sua totalidade. Então, sempre o primeiro contato, a gente não cobra para a pessoa, sabe, sentar, relaxar, tomar um café, tomar uma água e entra chorando, sai rindo. Entendeu? Ai, meu Deus. Muito legal. Eu vou deixar aqui, depois nos comentários, o nosso grupo de WhatsApp. Nós também temos um grupo do Espaço Terapêutico, que é um grupo terapêutico online. Eu sempre libero alguma instrução por semana, alguma coisa, uma dica, uma orientação, que às vezes dá um start e dá uma ajustada no comportamento da pessoa. Muito bom. Pastora Suelen Fortunato está perguntando aqui
se tem no espaço terapia ocupacional. O meu TO ainda não chegou, pastora. Eu ainda não tenho TO. Até se alguém estiver nos ouvindo aí, tiver alguém para indicar, ainda não tenho. A gente está fechando agora nutricionista. A gente está querendo uma nutricionista em 2 áreas, que atuem especificamente para 50 mais, 40 mais, para trabalhar questões hormonais de menopausa, que cuidem desses eixos, não só emagrecimento de uma forma geral, e que também trabalhe com a alimentação dos meus atípicos, que eles são muito seletivos, estão com algumas dificuldades, e aí é interessante. Dentro do comportamental, a nutrição vai ajudar muito, e estou precisando de TO. Já algumas pessoas nos procuraram. E por falar em TO, né, nesses colegas, a gente também, Marcela, está correndo atrás de plano de saúde. Porque a nossa clínica, ela é toda legalizada, tá toda arrumadinha, graças a Deus, né? Deus deu a graça da gente fazer o certo, né? Quando eu pedi demissão da minha escola, eu abri mão do seguro-desemprego para que pudesse legalizar a empresa. Então, eu estou toda documentada, a gente está esperando aí o ok de alguns planos de saúde. Então, quem sabe ali na frente a gente consiga, né, fazer um negócio legal também para os convênios. Mas o preço é super acessível, forma de pagamento super acessível também. Qualquer pessoa que quiser e tiver querendo, precisando, a gente vai dar um jeito de você conseguir fazer. Esse é o nosso lema. Todo mundo tem direito de fazer tratamento e a gente dá um jeito de você conseguir se tratar. Olha aí, gente. Eu vou, pessoal que está perguntando aqui endereço, eu vou anotar com a Bia e vou deixar fixado nos comentários, no primeiro comentário aqui da live. A live vai ficar gravada e eu vou deixar fixado o arroba dela e o endereço da clínica, que vocês vão poder contatar ela da melhor maneira, tá bom? Eu também quero deixar aqui um convite. A gente está com um grupo muito legal de apoio para mães atípicas, né? Que legal! Sim, a gente está fazendo um trabalho com elas. Pela manhã a gente sempre deixa uma oração, uma palavra, né? Sempre um conteúdo ali de relevância voltado para a mãe, né? Se você quer entrar nesse grupo, na minha bio tem o linkzinho lá, você já vai entrar direto no grupo e vai ser muito bem-vinda para estar com a gente, certo? Que legal! Gente, no mais, eu queria agradecer muito a vocês por estar aqui com a gente, quem ficou até agora, quem não pôde estar desde o início, mas veio aqui, né, nos dar uma força já agora no final. Pessoal muito legal que está aqui. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Amanda Gomes. Projeto Tempo de Ser Feliz também está aqui com a gente. Legal. É um pessoal muito bom que faz um trabalho maravilhoso com mães atípicas também. Legal. Marlene Bernardino. Fabiana Ferreira, pastora Suelen Fortunato, Tamires tem dado uma força muito legal também pra gente aqui, Manuela, Amanda, Roberto William, todos vocês que estão aqui com a gente, que Deus abençoe vocês, amém. Que essa live tenha abençoado o seu coração, trazido a informação que você precisava ouvir, né? A palavra que você precisava ouvir, para que você saia daqui, como eu tô saindo, melhor do que eu entrei, né? Que você também possa sair daqui com seu coração perfumado, né? Pela graça, pela informação. A pastora Sueli está falando que o nosso grupo é de excelência. Olha só, gente, que benção. Vou entrar, pastora. É isso aí, ó. Gente, Bi, eu queria agora deixar o espaço para você se despedir, né? Obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa segunda, 1º de junho. Começamos o mês muito bem, né? E quero agradecer principalmente ao Senhor, né? Dono da minha vida, da minha casa, aquele que me poupou de um suicídio para poder estar aqui hoje. Quem sabe não foi para um momento como esse que
que Ele poupou a minha vida. Então, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. E que a minha vida seja instrumento dele, para ele e para alcançar outras pessoas. Que tudo que ele tem trazido, né, à minha mão, eu continue fazendo com zelo, com carinho, com dedicação, para que a glória dele continue sendo manifestada, não só em mim, mas através de mim. E que Gente, para mim a imagem da Bia travou, não consigo mais ouvi-la, mas quero agradecer a vocês. não Travou, importa a dor, travou um pouquinho. travou, né? Mas pode falar para ficar registrado. Não importa o nível de dor que cada um esteja sentindo ou passando, tem jeito. Travou de novo. Mas deu para a gente entender. Não Ah, importa a dor que a gente esteja passando, tem jeito. Tem isso. jeito. Leve para sua vida, vamos levar para nossa vida. Não importa a dor, tem jeito. E nós Amém. hoje conversamos aí com um milagre vivo, que está aqui de prova viva de que tem jeito. Tem jeito. Então, assim nós encerramos. Um beijo no coração, Deus abençoe e até a Amém. próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.